Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Ai, que a avó tá boa, viu? Nossa, que farta que faz, né? A gente construir uma realidade sólida, né? De relacionamento com aquilo que a gente acredita. Olha, algum diz, eu acredito nisso e nisso. Mas na hora que precisa, mesmo de verdade, utilizar uma crença bastante sólida por ser responsável, a pessoa esquece que tem a ferramenta ali com ela. Ai, que quanto tempo se perde desse jeito, né? Você tendo a ferramenta e não usando ela. Meu Deus. E por isso mesmo a pessoa diz, eu não sei nem o que fazer nesse momento, né? Ai, o que eu faço? Ai, eu só sei que eu tô muito triste, que situação difícil, eu merecia mais. Quanta gente no momento de dificuldade quer aquilo que não tem. Esquece de agradecer o que tem de bom e o que de ruim não encostou. Ai, olha. Ai, meu Deus. As pessoas dizem, vó, eu não tô bem. Karma. Você pode não ter aquilo que você almeja ainda. Pode ser que vai chegar. Mas não chega se você não se colocar em sintonia vibratória com a realidade que almeja, que se manifeste, que você almeja viver. Esse tipo de incompatibilidade é incorrigível com reclamar, com buscar e encontrar justificativa. Ai, olha que eu não acredito mais, não tenho fé porque disso. E como resposta a essa realidade, que é uma realidade percebida por você, né? Eu não vou me sentir bem a partir de hoje. Até porque provado está que não dá para ficar bem na circunstância em que eu me encontro. E aí você mesmo vende um peixe podre. E o peixe é esse, tudo que é podre, né? Faz mar, né? E aí você ainda põe no prato para comer. Não vai dali sair coisa boa. Olha, você às vezes não escuta a avó, né? Depois dá com a cara na parede. Aí você diz, ai vó, que eu achava que estava correta a minha ideia. Não tá correto, nunca. Ai, não é que a sua ideia, qualquer um que vai justificar que tem razão para ficar mal, para ficar ruim, para ficar triste, se engana. Mas não tem, vó. Ai. Todo mundo hoje pode escolher ficar triste, dependendo o que escolheu pensar daquilo que está vivendo. Você olha para a realidade da vida e diz, isso não é uma coisa boa, não tá bem, não tô bem, não gostei. Eu queria uma realidade melhor, assim, né? Como que dizem, uma realidade assim, um pouquinho melhor, eu gostaria, eu acho que eu mereço mais, viu? Não tô tendo, mereço um grande amor, mereço um trabalho. Ai, mereço melhores notas. Ai, mereço mais respeito das pessoas que eu amo, que nem mereço mais atenção, né? Porque eles nem me percebem. Quantas coisas que a gente quer e pouca gente sabe que o querer, quando está associado ao apego, ai meu Deus, é fonte de sofrimento.
contínuo. E isso que você quer para sua vida? Não, nem me importa, eu já sofri tanto, sofri um pouco mais, mas é isso que você quer para as pessoas que te amam? Eles também não estão sofrendo. Você gosta de ver uma pessoa que você ama amar? Não gosta, vó. Então por que você vai ser a pessoa que alguém ama e que tá amar? Ai, vó. É verdade, se você não pensa, você pensa nos outros, que você diz que ama alguém e quer o outro bem. Por que você vai decidir interpretar a realidade da vida de uma forma que você fica mal? Ah, vó, mas daí eu estou vivendo em função dos outros. Não deve, mas se é assim que você determina ser real, viver, é aí que a avó tem que conversar com você dentro desse vocabulário. Mas eu não determino isso, então o que se determina? Eu determino que cada um é responsável pela sua felicidade. E ninguém tem que viver bem em função de eu estar bem ou não. E a avó concorda com você. Cada um é responsável por como se sente. E como se sente está associado à interpretação que faz da realidade da vida. Mas, avó, tem outra interpretação para fazer? Tem sempre muitas. E você vai fazer qual delas? Me diga só. Qual? Ai, vou interpretar a vida de uma maneira que, olha, eu acho que é boa. Viu? Eu vou interpretar a realidade da vida de uma maneira que eu acho que é boa. Vou. Porque não tem outra coisa que eu possa fazer. Tá certo, então vamos lá. Se você acha que é bom interpretar a realidade da vida desse jeito, ó, como que você se sente depois de fazer isso? Ai, eu me sinto terrível. Uai, mas quando a gente faz alguma coisa que é boa, a gente se sente bem. Isso é verdade, é o que a senhora falou. Então você está interpretando a realidade da vida de um jeito que não se sente bem. Então não é uma boa interpretação. E nisso a senhora tem razão. Mas, vó, a senhora não acha que se eu interpretar a realidade da vida diferente daquilo que é fato, a senhora não acha que eu estaria me enganando? É muito conveniente eu interpretar a realidade do jeito que me faz, que me traz bom sentimento. E aí mentir para mim mesma que a realidade é assim quando não é. Deixa a avó falar uma coisa para você. Quando alguma coisa acontece, aconteceu. Pronto. A pergunta é, o que a gente pode fazer de bom daquilo que aconteceu? Não se o que aconteceu é bom ou é ruim. O fato é o que aconteceu. O que você faz daquilo não é fato, é escolha sua. E você estava chamando de fato, né? Eu estava, vó, porque é fato. Quando alguém ofende a gente, ou quando leva vantagem em cima da gente, tudo. O que tem, minha neta? Isso é um fato, vó. É um fato, tem razão. E quando eu pego uma doença, vó, isso não é uma doença assim que, ai meu Deus, não cura. A senhora não acha isso um fato triste? É um fato. A tristeza eu sei que associa aquilo. Você pegou uma doença incurável e o outro perdeu a vida ali. A família dele tá triste. Mas a outra também perdeu a vida e a família da outra tá feliz. E porque não amava ele. Olha, cuidado. Você foi perguntar? Pode ser isso mesmo, né? Então, vó, mas é sempre isso. Não, sempre é muito tempo. Olha, nesse caso, a família do outro estava feliz porque sabe que a vida continua. Você viu só? E ama ele muito. É que ele seja feliz no além. E compreende que, a depender das energias que emana, o outro sente do outro lado. Viu? Ô vó, então a senhora está falando para mim
que eu tenho que mentir para mim mesma, que as coisas que é ruim são boas. É isso que a senhora está falando, vó. Não é mentir. É dar-se conta que você tem liberdade de escolher como se sentir em relação ao que acontece, porque o resto acontece. Tudo o que já aconteceu faz parte do passado. Não volta mais. Nem de você muito chorar, nem de você muito pedir, nem de você justificar que foi injusto, o que é imoral. Não serve. Ou você fica contrariada, ou você fica chateada, você querer que eu amaldiçoo ela, vó, porque fez isso. Olha só. Você acha que isso é a atitude do espírito de luz, amaldiçoar o outro? Ai, olha, ela roubou meu marido, quero vingança já. Ai, meu Deus, nunca fale em vingança. Eu sei que a avó vai falar que isso quem faz é espírito vingativo, espírito obsessor. Mas se eu tenho vontade de fazer isso, pronto, eu assumo, sou espírito obsessor e acabo com ela e fico feliz. A gente não deve fazer o que faz a gente ficar feliz, vó. A senhora mesmo disse. Ai, não complique as coisas. Se você encontra felicidade nisso, você está se enganando. Está achando que aí está a felicidade. Quando chegar na realização disso, você vai sentir um grande arrependimento. E se eu fico feliz me enganando, vó? Então, você aprende com o conselho do mais velho. Que esse não é o caminho. Esse você não aprende por amor. Tanto que Jesus ensinou. Você vai aprender pela dor. Porque quem gosta de fazer aquilo que é destrutivo, semeia energia negativa e vai colher espinhos. E vai amargurar. Mas a avó falou que depende do que eu interpreto, como que eu vou amargurar automaticamente ao colher alguma coisa. Porque é difícil alguém que colha e agradeça a colheita e veja ela como uma bondade de Deus, um presente de Deus, uma lição necessária para o processo evolutivo. Ai, vó, que difícil viver desse jeito que a avó fala. Olha, escuta. A avó vai falar para os filhos que estão escutando que isso foi um pouco uma conversa que a avó teve no umbral. Viu? Quando a avó saiu do corpo, foi resgatar, né? Um espírito. E aí disse o espírito para a avó tudo isso. Que não estava certo o jeito que a avó estava pensando sobre a realidade da vida. E a avó tinha que suportar o grau de honestidade e sinceridade com que ela queria ouvir as palavras da avó. Viu? E a avó foi contando para ela. Chama Marisa, o nome dela é Marisa. Senhora Marisa, né? Que já está no umbral há algum tempo e ninguém tira ela de lá. E não é porque não alcança, mas é ela que continua irredutível. Ela acha que o que é certo e o que é fato e deve ser observado. Olha o problema. Daí eu disse, senhora Marisa, os fatos existem, mas o que cada um faz do fato, isso é escolha própria. E o que a senhora quer, Vicentina? A senhora quer que eu perdoe? Eu perdoo, mas a dor continua. A senhora quer que eu esqueça? Eu quero que eu esqueço, mas volta nos meus pensamentos. E a hora que volta, eu acho que está errado o que ela fez. A senhora não acha? Ela pulou a cerca com meu marido. E depois eu fiquei sabendo. E depois eu fiz o que eu fiz. Pronto. Mas a senhora não acha, vó? Falou para mim ela, que não, os fatos contra fatos não tem argumento.
Daí a avó disse: quais são os fatos? Esse é o que eu acabei de falar. E como você decidiu se sentir? O único jeito que tem para se sentir quando se é traída. Mal. Me senti muito mal. Por quê? Porque não se deve. Não se deve segundo quem? Segundo todo mundo. A senhora acha que se deve trair? Eu acho que não se deve. Mas quem traiu achava que era bom trair. Então a senhora aconselha que se traia? Não. Eu aconselho que entenda onde cada um se encontra. E por empatia, procure entender aonde no seu próprio engano, a pessoa que fez o que não se faz, achou aquilo certo. Você até hoje acha certo ficar aqui. Não, eu não acho certo ficar aqui. Tanto que eu já orei tanto para sair daqui, mas eu não saio. Então, mas você continua aqui. Porque você acha certo continuar com as crenças que reverberam negatividade do você, prendendo você nessa zona. Mas a senhora quer que eu minta? Que eu fale que Jesus Cristo é o Senhor, o sangue de Jesus tem poder? Se eu não acho isso, não, por amor de Deus. A avó não quer que você finja nada. A avó quer que você aceite os fatos. Mas é o que eu estou falando para a senhora aceitar. Aí nós duas rimos, né? Ai, que desafiadora ela é. Mas ela não é marvada, não. Ela só tem um desafio para consigo mesma. Deixar de ignorar os fatos. Jesus é o maior dos fatos que se ignore, por isso se termina no umbral, né? Ai. Daí a gente seguiu conversando tudo, né? Ai, que essa Marisa, viu? Da história. Daí ela disse: Vicentina, a senhora não acha que a senhora, para esses dois moços que tá com a senhora aí, tá sendo um mau exemplo? Eu disse: mas por quê? A senhora tá dizendo que trair é correto. Não tô, não. Eu tô dizendo que quem trai acha correto, então não é todo mundo que acha que é incorreto. Se eu achasse correto, eu ia trair, você acredita? Eu ia trair, ia buscar trair. Mais cedo ou mais tarde, eu ia me dar conta. Porque devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E nunca fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Viu? Aquele que não aprende isso numa vida, aprende na outra, com a colheita das suas plantações. Então a senhora está sim justificando que se é assim, então basta todo mundo dizer: eu estou na série primária, não sabia que errar era errado, que matar era errado, que roubar era errado, então vocês me perdoem aí. Olha, não adianta a pessoa mentir para escapar, porque o coração de cada um Deus conhece. E a justiça divina sabe muito bem da intenção de cada um. Então não é aquilo que se faz, são as razões que te levam a fazer aquilo. Para a justiça divina, porque a justiça do homem já está escrita desde que a gente nasceu. E vai se modificando. Se espera que vá melhorando à medida que se melhoram os homens encarnados, né? E assim é. Vicentina, você começou a filosofar. Ela dizia isso. Quando ela não acompanhava, ela dizia que eu começava a filosofar. Olha que danada. Você começou a filosofar e já não estou entendendo mais nada. Por quê? Porque quando a conversa ia para uma rua sem fim para ela dizia: você começou a filosofar e deixou de falar coisa com coisa. Por quê? Porque se a gente continuasse naquele papo, naquele tema, ela ia ter que admitir que estava agindo de acordo com a conveniência dela ao fazer a leitura de tudo que viveu durante a encarnação. Para ela tá certa. E a lição não conseguia penetrar o seu espírito. E por isso ela continuava pesada. Porque ela queria que o correto acontecesse, mas o correto aconteceu. Todos
os nossos dias são coroados por provações do processo evolutivo. Uma criança faz o que permite o número de associações de experiências pretéritas de educação colhidas na cultura em que cresceu. Viu? Esperar mais que isso, algo além disso, esperar uma criança se comportar como um adulto, talvez seja infantilidade adulta, viu? A qual nós vivemos a forma de uma roupa que se veste. Infelizmente, muitas vezes por conveniência, viu? Então, cuidado, você que está escutando a avó. A lojinha da conveniência abre suas portas todos os dias na nossa cabeça, querendo vender-nos vantagens. Não se engane, nunca há vantagem fora da prática da caridade, viu? A vantagem verdadeira é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o quê? Resignação, paciência, recomeçar. E quanto é necessário isso, né? Ai, que necessário é. Então as pessoas buscam interpretar o que acontece de uma forma que é conveniente. Daí eu disse a ela: você está fazendo isso agora. Eu não, eu estou interpretando do jeito que é. Olha, se você não perdoa o próximo, é porque você acha que você está no papel de não perdoar. Mas eu estou, me fez mal, não vou perdoar. Então, mas o que você ganha não perdoando? Me diga só. Não é o que eu ganho, Vicentina. Não é o que eu ganho. Como que eu tiro isso de dentro de mim? Você me ensina, eu tiro agora mesmo. Disse ela, né? Daí eu falei: ô Marisa, escute, deixa eu perguntar uma coisa para você. Ela disse: pergunte. Aonde que está esse pensamento dentro de você? Não sei, não sei. Cada vez que eu penso nela, me dá uma vontade de estrangular ela de novo. Olha. Quando você faz isso, você está agindo como... Já sei, Vicentina, não estou agindo como espírito de luz. Ah, então você já sabe que, por fato, é um erro que você comete. E quem age como obsessor fica onde o obsessor fica, você concorda? Eu concordo. Concordo. Então, digamos que eu sou obsessor, então. Digamos? Olha para sua aparência, minha amiga. Olha aqui onde a gente está. E a gente estava na casa dela. Na casa dessa mulher que estava ela falando que traiu ela com o marido. E aí você veja. Ela disse: tá vendo? Eu sei, a gente está aqui na casa dela. E a gente estava na casa dela, mas estava no umbral ao mesmo tempo. Olha que interessante isso. Disse: você está vendo ela? Olha ela ali. Estou vendo ela ali. Mas agora eu não consigo chegar perto. Quando que você conseguiu chegar perto? Nas minhas memórias eu consegui chegar perto. Tá, mas depois que você morreu, quando que você conseguiu chegar perto dela? Eu não consigo chegar perto dela. Olha as luzes que tem ali. Marisa, a avó vai tocar no seu terceiro olho daqui a pouco. Você vê bem o que aconteceu no passado. Mas agora você não está conseguindo ver porque você está hipnotizada pela sede de vingança. Olha aqui. Olha aqui. Você está vendo ali do lado tem
um feixe de luz, não tem? Tem um feixe de luz, mas não consigo definir o que é. Eu vou ajudar você. Aí eu toquei na cabeça dela, né? Com a ajuda do meu guia espiritual, né? Porque quem sou eu? E aí abriu-se a possibilidade dela de ver além da vibração onde ela se encontrava. Porque não dá, se você vai para o umbral, você consegue enxergar o que os outros do umbral enxergam. Você não vê as coisas direito. Daí ela viu a realidade que estava além da hipnose que ela mesma projetava. Ela via aquela mulher como uma bruxa e era uma senhora linda. Gente, como que passou os anos, ela fez plástica, hein? Disse a Marisa. Eu disse a Marisa, ela sempre foi assim. Para mim ela era uma gorda feia. Marisa, ela era uma pessoa obesa. Mas ela decidiu abandonar a vida que tinha. Mudou a dieta, passou a fazer exercício físico. E ela tinha sobrepeso, ela não tinha obesidade. Era uma rolha de poço. Ai, Marisa, você não tem jeito. Mas como que ela conseguiu ficar tão bonita assim em tão pouco tempo? Tão pouco tempo não, que já passou 4 anos, né? 4 anos dá para alcançar muita coisa. Como 4 anos, se eu morrer não faz nem 4 dias? Faz 4 anos já que você está aqui. Ai, meu Deus, quantas coisas você vai me contar assim? Eu vou ficar mais para baixo ainda, meu Deus. Aí começou a comer a unha de novo. E olhava para o lado, olhava para baixo, um pouco envergonhada já. Falei, ó, a sua atitude, você tá com vergonha. Ah, eu tô com vergonha mesmo. Como que ela pode ficar tão bem e eu aqui desse jeito? Olha minhas mãos toda preta. É, isso daí é fuligem. Mas de onde cai essa fuligem? Toda hora cai fuligem. Toda hora cai fuligem. É o lugar onde você está, com aquilo que você se sintoniza. É fato, né? O fato é que você diz que tanto com os quais você tanto diz se importar e não se importa nada. O seu fato é aquele que justifica a sua sede de vingança, que é um erro de interpretação da sua parte. Daí ela disse, porque eu estou na infância espiritual, você não vai me perdoar? Se eu não perdoasse, eu não estaria aqui conversando com você. Teria vindo no primeiro ano que eu vim aqui, você lembra? Lembro. Já não teria voltado mais. Ai, Vicentina, não dá para agarrar você, hein? Você é mais lisa do que sabão. Aí eu disse, não é que eu sou lisa. É que o amor encontra diferentes maneiras de alcançar um coração que quer ser amado e abraçá-lo com muita compaixão. Vicentina, quando você fala assim, eu sinto uma coisa boa assim dentro de mim, mas não posso parar de pensar que você está fingindo. Que você está querendo me enganar e falar isso só para levar eu para outro lado, que eu abandone tudo que eu acho certo. Eu não estou aqui para você abandonar o que você acha certo. Eu estou aqui para você descobrir que o que você acredita ser certo é errado. Porque quando você determinar que sustentar a identidade do espírito obsessor é um erro, é um atrapalho, é um atraso por você mesma, sabe o que vai acontecer? Você vai deixar de existir nessa realidade e a sua eternidade vai poder voltar no play, porque agora está no pause. Volta no play, toca a sua vida para frente, viu? Você não fica aqui no pause, você está pausada, minha amiga. Pausada. A coisa não avança, viu? Não há de jeito, maneira, desse jeito não avança. Cada hora você se enrosca mais nos seus pensamentos para justificar coisa que nem existiu. Existiu, ela me traiu, eu não gostei, e eu dei uns tapas nela, tudo. Saí de lá com sangue nos olhos e aí me atropelaram. E aí onde que eu vim parar? Mas foi culpa dela, porque se ela não tivesse me traído... Olha, deixa que a avó falou que ia falar para você. A avó vai... Vamos visitar suas memórias lá atrás. Aí visitamos a memória dela. Pronto. Vamos visitar. Ela sentou assim no chão mesmo, né? Porque aquele lugar estava feio. Sentou no chão,
num toco que tinha lá. Ai, tirou um lenço todo lambuzado de barro de dentro de um bolsinho assim. E passou assim, que estava suando muito já. Gorda. Ela sim tinha obesidade, mais que a outra que tinha sobrepeso. Mas não era que na vida ela era muito bonita. Viu? Isso ela pegou depois que morreu. Porque ficou projetando muito peso para sua estrutura espiritual, né? E tinha um pouco desse preconceito também, né? Achava que ser gordo é ser excluído. E ela mesma excluía os gordos. Terminou engordando do outro lado em aparência, né? Porque você vai tomando a forma no outro lado, né? Do conjunto de coisas que você mesma constrói por ter reparado negativamente no que se projetou no telão da vida sua. Olha quantas coisas, né? E você, meu Deus do céu, você que está escutando a voz está encarnado, não faça isso. Porque ir para o umbral por conta de criar um monte de situação na sua própria cabeça e agir em função de mentiras que você criou com interpretação equivocada da realidade, seria uma grande pena, viu? Uma grande pena. E daí a avó tocou no terceiro olho dela. Ela viu. Você tá vendo quem tá do lado da senhora Eugênia? Tô vendo, sim. Gênia ela foi mesmo muito para roubar o marido dos outros. Quem é aquele senhor lá? Ela viu um senhor sentado numa cadeira de balanço, pitando um cachimbo negro. Daí ela disse, tô vendo, é um preto velho. E você não ia no terreiro de Umbanda se consultar com um preto velho? Mas o que um preto velho tá fazendo do lado dela? Eu não entendo. Devia estar uma quiumba ali, seguro. Ah, eu nem vou dizer que é uma quiumba porque eu tô vendo a luz dele. Senão eu diria sim que é uma quiumba, porque eu falo a verdade mesmo das coisas. Não, olha, ela tá, porque ela tem sintonia com os espíritos de luz. No dia que você acha que ela traiu você, eu vou transportar você para aquele dia. Então, ela, empregada, assistente do seu marido na empresa, naquele dia que você perseguiu eles, saiu para um jantar com o seu marido. Mas era um jantar de negócio. Era uma empresa multinacional que ela estava trazendo justamente naquele dia informação que o seu marido não tinha. E foi ele que pediu. Eu estou com a agenda cheia. Hoje, a minha mulher disse que não vai estar. Então, para não deixar para amanhã, a gente já se agenda para depois do trabalho. Pode ser? E ela disse, mas você veja que eu tenho criança, tenho que cuidar das minhas coisas, tudo, não vai dar. Ele disse, por favor, pela empresa, eu preciso disso logo. Ela fez uma exceção, deu o serviço que teve que dar. Ela levou criança para cá, fez uma correria, mas ajeitou tudo. 7h30 estava lá no restaurante. E aquelas trocas de envelope entre eles, você acha que eu não sei? E o que tem trocar envelope? Confissões de amor. E depois você fuçou, eu sei que fuçou. Fucei tudo na roupa dele, encontrei o envelope, tudo, mas já era outro envelope. E o que dizia o envelope? Não, esse envelope que eu encontrei era envelope de trabalho, de coisa de trabalho. Quantos envelopes ela deu para ele naquele dia? Agora eu vou te ajudar, vou tocar a memória, você vai lembrar bem. 1. E o que tinha escrito? Olha bem, por aqui pelo espiritual você consegue ler.
estava escrito isso. E agora olha o que estava escrito no envelope que você viu. Escrito a mesma coisa. Era o mesmo envelope ou não era? Era. Então dentro daquele envelope o que tinha? Não, meu Deus, é verdade. Então era o mesmo envelope. Era o mesmo envelope. Mas cadê então a traição dela? Que eu sei que depois que saíram ainda foram juntos para outro lugar. Foram juntos. Foram juntos que eu vi, foram pro motel. Foram pro motel. Então, e aí você quer mais o quê? Quanto tempo eles ficaram lá? Eu fiquei fora, percebi, ficaram lá 45 minutos. Tá certo, agora vamos acompanhar. Que você ficou no carro. Agora em espírito a gente vai acompanhar a história que está registrada nos registros akáshicos da realidade da vida. E a gente pode, para instrução, pode acessar. Os espíritos de luz permitem. A espiritualidade é superior. Então vamos. Então você sabe, né, que o espírito, quando se ocupa do passado, parece o presente. Então a gente não está vendo uma televisão. A gente está se projetando aquele dia, como se estivesse vivendo ele. Tô vendo tudo. Olha eu lá no carro. Isso, você está lá no carro, nós estamos entrando aqui com eles. Vamos, pronto. Daí chegou no motel. O marido dela pediu para entrar. Aí nem precisou pagar, nem precisou mostrar documento, nada. O dono da cancela abriu como que se já conhecesse. Daí eles estacionaram o carro lá dentro, deram a volta, subiram para o segundo andar e foram na sala da administração. E o dono do motel estava esperando eles. E tinha um negócio. O negócio era uma intimação, que aquilo precisava ser fechado. Porque não estava cumprindo as regras necessárias de higiene. E já faz tempo o marido dela estava trabalhando, que ele é espírita, né? Ela era um bandista, mas ele era espírita. E se fosse um bandista também, e visse erro, faria a mesma coisa. Está dizendo meu guia aqui. Então não é que era espírita, nem um bandista, nem candomblecista, né? Todas as religiões inspiram-nos a conduta correta, de amor ao próximo. Então ele viu que ali existia inconsistências que redundavam em falta de higiene e risco para todos os que ali iam com os seus respectivos propósitos. Então eles entregaram, explicaram para ele também o lado espiritual de tudo isso e convenceu o Senhor a descontinuar aquilo. E tinha como 5 empregados. Transferiu os 5 empregados para outras empresas e aquilo ali fechou. Viu? E ali no lugar se decidiu construir uma creche, que é o que ela trazia na carta. Nossa, mas que história linda é essa! Tirou algo que levava as pessoas para o mau caminho, disse ela. E então trouxe algo que instrui as pessoas. E a avó disse, né? Eu falei para ela, a avó não faz julgamento, né? Porque as pessoas têm liberdade. Tanto que Deus deu essa liberdade de que exista possibilidade de fazer coisa A e fazer coisa B. Cada um, segundo sua consciência, deve sempre fazer o que é correto, né? Não, eu também não julgo nada, disse Marisa. Mas então ela não traiu? Como não? Ai, meu Deus, agora eu vou... Eu sei que a senhora vai publicar nas suas lembretes da arma lá, até sei, porque eu estive escutando todo esse tempo também. Mas eu nunca me dei conta disso, meu Deus, como eu mesma me enganava, porque eu via a carta e dizia algo de creche, não sei o que, de creche. Ai, que vergonha minha perante ela, né, que tem filho, tudo, uma mulher correta e certa, mas o que a senhora espera? Quando uma mulher vai com seu marido para o motel, fica lá 45 minutos. Por que tinha que ir os dois?
Olha, Marisa, quem não deve não teme. E se você tem dúvida de alguma coisa, você podia perguntar. Ah, mas tudo que ele falasse eu não ia acreditar. Mas você já estava com ele mais de 10 anos. Se você não sabe que ele te ama, em 10 anos não vai ser em 20 que você vai saber, né? Ah, eu sei, ele me amava, eu duvidei dele, não deveria, né? Não deveria. Mas porque que eu morri? Dava tempo, era o dia de você morrer, né? Ah, então a culpa também não é um pouco aí dos eventos, né? Que foram acontecendo quando não deveria. Olha, Marisa, você sempre buscou andar de forma correta, viu? Mas o correto é sempre aquilo que quando a gente enfrenta, a gente não se sente mal. A gente se sente bem. Então, quando você deixa de perdoar os outros, você se sente mal. Quando você julga os outros, você se sente mal. Quando você é intolerante, você se sente mal. Quando falta humildade, você se sente mal. Quando você não ama, você se sente mal. A gente sempre se sente mal quando faz o que não deve. Então ame sempre, perdoe sempre, converse sempre. Abre mão daquilo que não te permite avançar. Tenha irrestrita confiança no desígnio de Deus. Mas ainda que tivesse traído, qual que era o seu papel? Perdoar. Ah, eu não perdoo ninguém. Traiu, não amava eu. Então, tchau. Vá viver com outra. A gente não sabe. O diálogo é muito importante. Nunca abandone um casamento antes de dialogar, antes de compreender. Se você amava de verdade, o amor não desaparece quando uma pessoa erra. Não, isso aí não é erro. Traição não é erro. É falta de vergonha na cara. Fala traição. Não tem nada de erro aí. Olha, qualquer pessoa pode dar o nome que queira. Mas amar não tem tantas interpretações. Amar é perdoar, é ser humilde. E perdoar é doar-se 70 vezes, 7 vezes, mediante cada erro. Ai, Vicentino, você está estimulando as pessoas a aceitar a traição. Eu disse, não estou não. Tá sim, você disse que é certo. Não, a avó disse que tem gente que vê que é certo. E essas pessoas precisam de escola. Precisa de bom exemplo. Precisa de luz no mundo. Ah, falasse antes. Mas eu tô falando isso já faz 4 anos pra você. Ah, agora entendi então. É isso. Quando uma pessoa faz aquilo que não deve, ela tá achando que é certo a fazer. E o que ela precisa? Castigo? Ela precisa de escola. Precisa de luz. Precisa de tempo para aprender. E às vezes, responsabilizar-se com as devidas colheitas de sua plantação, que espiritualmente sempre vem. Ninguém tem que ir lá meter o dedo, maltratar o outro, para que ele colha a maldade que fez para o outro. Do que a lei da terra se encarga. Mas ninguém queira ser justo, porque mais justo que Deus, ninguém consegue ser. Entregue na mão de Deus Pai Todo-Poderoso. E você vai ver como que a gente fica leve. Eu acabei de mostrar para você que ela não fez isso. E você vê, a gente continua no umbral. É verdade, o que aconteceu? Eu já me arrependi, não vou mais perseguir ela, porque nem ela é culpada de nada. Pois é, mas você continua aqui porque você não mudou a sua vibração ainda. Você ainda acha que você está certa
em muitas coisas. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu tenho um carro com parafuso solto, eu não admito que o parafuso solto está no carro, por mais que eu passe a ver um carro do vizinho, que eu achava que tinha o parafuso solto, eu digo, olha, o parafuso dele no final das contas não está solto. Me enganei, não deveria. Agora o que você está fazendo? Você está julgando a si mesma pelo erro que cometeu e não está se perdoando como não perdoava ela. Então, quem é vingativo, não importa se a vingança é contra o outro ou contra si mesmo, vai procurar se vingar. E eu sei o que você está fazendo. Você está procurando se vingar. Já era dela, agora do você mesma. Tô com ódio mesmo, Vicentina. Que ódio que eu tenho de mim. Meu Deus, quantos erros eu cometi. Não importa o número de erros que a gente cometeu no passado. Mas o que está disposto a fazer no presente para corrigir as suas falhas e modificar a sua atitude perante a vida. Ai, Vicentina, nem sei o que eu digo para você, viu? Mas me diga, como eram aqueles 10 ensinamentos do autoconhecimento, da humildade, do perdão, que você disse a outra vez que eu gostei tanto? Olha, autoconhecimento, né? Autoconhecimento é buscar conhecer a si mesmo, viu? E identificando seus pontos fortes e pontos a serem trabalhados. É isso mesmo. E a humildade? Humildade é reconhecer suas limitações e os seus erros, buscando sempre aprender e evoluir. E a terceira eu não lembro, disse ela, era o perdão. O perdão é aprender a perdoar a si mesmo e aos outros, deixando para trás mágoas e ressentimentos. Viu? E o outro é gratidão. Esse eu lembro. Que você dizia que era cultivar a gratidão. E aí a gente terminou a frase juntas, né? Cultivar a gratidão pelas coisas boas da vida e pelas pessoas que nos ajudam. Ela já estava chorando, vendo que tanta gente ajudou ela, queria ajudar mais. Mas ela que, desconfiada, sempre distanciava os outros. E aqui então o amor ao próximo, não é? Eu disse, praticar a caridade e o amor ao próximo, ajudando quem precisa e respeitando as diferenças. E eu disse, o sexto era a honestidade. Isso que você tem de sobra, tenho, né? Que honestidade farsa essa de vítima julgadora que eu cultivei. Não quero mais ser assim, Vicentina. Honestidade, ser honesta consigo mesma e com os outros, evitando dessa forma mentiras e enganos, viu? Que tanta paciência você tem comigo, né? A número 7, paciência. Paciência é saber esperar o momento certo para agir e enfrentar as dificuldades com serenidade e paciência. A oitava é disciplina. Ela já estava em prantos porque agora, finalmente, disse ela, eu estou escutando você, que você já fala, cada vez que você vinha aqui, você falava, né, às 20. E aí você falava daí primeiro, eu repetia, eu pensava tudo, mas não me entrava. Finalmente, agora que eu estou entendendo. E a nona é a fé, né? Cultivar a fé em Deus. Cultivar a fé em Deus. Mas antes da nona vem a oitava, que é a disciplina, né?
manter a disciplina e a perseverança na busca, viu? Pelo autoaperfeiçoamento. Isso é importante. E daí ela disse, fé. Cultivar a fé em Deus. E eu continuei. E confiar em sua sabedoria e em seu amor. Ai, quanto me fartou isso na encarnação, né? Pois é. Se você confiasse em Deus... Porque assim, quando alguém faz um erro... E se sintoniza vibratoriamente com o que é errado... Vai se juntar com aquilo. Que situação, né? Vai se juntar com aquilo que é errado. E olha o problema, grandioso problema, né? E ao se sintonizar com aquilo que você não é, vai para longe automaticamente. Então você não precisa fazer mal para ninguém. É só continuar no bem. Não precisa apagar a luz de ninguém, é só acender a sua. Então, cultivar a fé em Deus é confiar em sua sabedoria e amor. Eu acho que eu fui muito apegada, disse ela. A 10ª é o desapego, lembra? Não lembro. Eu acho que eu fui muito apegada, Vicentina. Ai, quantos erros cometi. Desapego. Aprender a desapegar de coisas materiais e buscar a felicidade nas coisas simples da vida e na evolução espiritual. Daí na outra você trouxe outras 10, né? Trouxe. Que como uma começava com vigilância, não era? Vigilância. Estar atento aos próprios pensamentos. Quanta gente esquece de fazer isso, né? E quando vê, já está se entregando a qualquer tipo de pensamento. Promiscuidade mental, isso. Termina doente, né? Quem age na promiscuidade. Então, vigilância é estar atento aos próprios pensamentos, sentimentos e ações. Buscando corrigir as falhas e evitar os deslizes, que é importante, né? O outro é tolerância. Respeitar as opiniões e crenças dos outros, sem julgamentos ou preconceitos. Olha. É tanto que eu fiz isso, né? Ai, Marisa, vamos se perdoar, né? A partir de hoje é bom que você constate tudo isso em espírito de verdadeira honestidade, né? Sem, como que dizem, né? O véu da conveniência. O terceiro é compreensão. Tentar compreender as dificuldades e os problemas dos outros, colocando-se em seu lugar e oferecendo ajuda sempre que possível. Nossa, sempre, viu? Sempre que possível. Ai, me faltou tanto a compreensão, né, da encarnação. O quarto é benevolência. Praticar atos dessa hora, eu já vi ali do lado dela. A mãe dela que baixou das esferas superiores. Foi ela que intercedeu tanto por Marisa. A Dona Augustina, né? Ai, Dona Augustina, que espírito de luz aquele. Bem na hora da benevolência ela me aparece. Eu fiquei assim emocionada. Ela falou, tem um espírito aqui, né? Ai, não seja modesta. Vai, Vicentina, fale. Quem que tá aqui? Daí eu disse, se concentre, porque faltava um pouco ainda para ela se desvencilhar. Se concentre. Todos não digo que não, nem que sim. Benevolência, praticar atos de bondade e compaixão sem esperar nada em troca. Ai, tantas coisas que eu aprendi na Umbanda, né?
Tanto que os preto velho falou. Tenha modéstia. E modéstia é a seguinte: reconhecer as próprias virtudes, mas sem se envaidecer ou se tornar arrogante. Exato, eu fui arrogante, né? Ai, quisera eu voltar no passado, rearrumar tudo direitinho, fazer as coisas melhor do que eu podia ter feito. Você que vai falar isso lá no seu programinha, fale para as pessoas que estão encarnadas, viu? Que sejam modestas, viu? Que reconheçam sim as virtudes que têm, mas sem se envaidecer, sem se tornarem arrogantes. É qual que é a sexta? Que a sexta eu não lembro mais. Autodomínio. Porque quando você vai embora, Vicentino, eu fico pensando em cada palavra que você fala. Não sei como aqui eu tenho uma boa memória. Pois é. Autodomínio é o número. E autodomínio, né? Controlar as emoções, né? E os impulsos, eu completei eu. Evitando reações exageradas ou impulsivas. Viu? Ai, você só trouxe listinha de coisa que eu deveria ter feito, né? Não, não é nada pessoal. É uma lista que eu fui pensando, fui escrevendo. Que vale a pena a gente refletir, né? Concordei com ela. Eu disse que sim, são pontos que valem a pena a gente refletir. Então, a outra responsabilidade. Assumir as próprias escolhas e consequências, sem culpar os outros pelos próprios erros. Eu que errei tanto, né? Coitada, eu vou ver o que eu posso fazer por essa senhora, né? Que, ai, olha, tanta maldade que eu mandei pra ela e graças a Deus nenhuma pegou, mas ai, só de pensar que eu fiz isso com uma pessoa que não merece, achando que estava fazendo certo. Ai, não pode ser isso, meu Deus do céu. Karma, para tudo tem resposta e o tempo é a melhor delas, viu? Então, otimismo, viu? Otimismo é cultivar o pensamento positivo e a esperança, acreditando sempre em um futuro melhor. Em um futuro melhor. A 9 é o estudo. Mas como é que eu vou estudar desse lado? Reconhecendo os próprios erros, admitindo as falhas e estando disposta a recomeçar, deixando que o passado seja escola e nada mais. Ai, Vicentina, por que você não vira professora na escola? Quantas coisas interessantes você tem para dizer, meu Deus. Estudo, continuei eu. Buscar conhecimento e aprimoramento constante. Lendo livros. Os livros espíritas, tanta coisa que ensina, né? E participando de estudos. Os estudos doutrinários. Quanta gente orienta, né? E 10. Essa eu lembro, a prática da caridade, disse ela. Exatamente, Marisa. Você está certa. Praticar a caridade de forma constante. Ajudando os necessitados e contribuindo para a construção de um mundo melhor. E quando surgiu assim, como que se fosse um feixe de luz, assim, meu Deus, que lindo foi. Mas não foi falta de caridade do Espírito que estava presente. É ela que modificou de um ponto para um outro bastante distinto. E eu achei que era a mãe dela que ia aparecer ali, foi aquele preto velho. Ai, pra quê, meu Deus, ela disse, com licença, desunceises, nego velho vai seguir, vai dizer as outras 10 que vocês têm aí, que eu sei que vocês têm. Gente, ela se debulhou de chorar, aí sim que ela chorou.
Ela pegou assim, saiu do toco, ficou de joelho na frente dele e botou a cabeça na lama. Enfiou a cabeça na lama assim, como que se dissesse: respeita os mais velhos. Respeita os mais velhos. Gente, ele ajoelhou assim e falou: levanta, minha filha. Porque a primeira é equilíbrio emocional. Ai, a hora que ele disse isso, eu tenho que admitir que me correu uma lágrima, porque eu também, quando vejo o espírito assim, tão evoluído, assim, meu Deus, eu ficava assim, meu coração assim, e ele tão envolvido com aquela situação, com o olhar paternal, aquela que perseguia sua filha, né? A sua tutelada, porque ele era o espírito guia daquela senhora encarnada. E ele disse: manter a calma e o equilíbrio emocional. Diante das adversidades da vida, é equilíbrio emocional. E já que estamos ajoelhados, eu falo para você qual que é a segunda. Olha para cima, e ela olhou. E os dois ajoelhados. Imita o preto velho nas mãos que você está fazendo. Pega esse rosário. Dê o rosário para ela. E disse: gratuidade. Realizar ações altruístas sem esperar recompensa em troca. Autocontrole. Controlar impulsos e emoções, mantendo a serenidade e a lucidez em momentos críticos. Pacifismo. Ai, ela estava toda envolvida com aquela energia tão maravilhosa. Resolver os conflitos de forma pacífica, sem violência ou agressividade. Compaixão é o quinto. Sentir empatia pelo próximo, compreendendo suas dores e dificuldades. E integridade, agir com ética e transparência em todas as situações, sem se deixar corromper por interesses escusos. 7, resiliência. Aí ele levantou, pegou na mão dela, falou para ela levantar e disse: saber superar os obstáculos e as adversidades. A avó está falando porque o guia está lembrando ela, né? Senão eu não lembrava dessas palavras, de jeito nenhum. Aí o guia da avó está lembrando a avó para falar para vocês, né? Que o 7 era resiliência, que era saber superar os obstáculos e as adversidades, aprendendo com as experiências, né? Ai, quanto, né? Que coisa é essa? Daí, eles caminharam em direção aonde estava a mãe dela, mas ela ainda não via. Ele disse: vem com o nego velho. Caminha com as armas. Daí ela foi de cabeça baixa. A autenticidade. Ser fiel a si mesma. Sem se deixar influenciar pelas opiniões alheias. Cada coisa que ele falava parece que ele estava dando um passe nela. Um passe, meu Deus. Moderação. Evitar excessos e buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida. Nessa hora ele tocou o queixo dela e levantou a cabeça.
E então saiu da frente, o que ela viu? Uma senhora linda de cabelos alvos. E ela disse: mãe, eu sei. E a mãe dela disse a última, que é o amor à vida. E veio caminhando a ela e dizendo: o amor à vida é valorizar a vida em todas as suas formas, respeitando e protegendo os seres vivos que habitam o planeta. E o resto é história inesquecível que o coração de cada um vai levar para a eternidade. Ela deu um abraço muito apertado na mãe dela e disse: me perdoe, porque eu sei que eu errei, muito. E nada disso foi culpa da senhora, ainda que muitas vezes eu culpei a senhora. Que vergonha eu tenho. A mãe dela disse: não faz falta. Dentro de tudo o que foi dito, o amor e o perdão alivia a alma e direciona a embarcação rumo ao farol, que é a luz de quinta grandeza, o Cristo Jesus. Me dá sua mão. Chega de ficar por aqui, né? Ela sentiu com a cabeça. Vamos descansar. Me dá um abraço. A mãe dela deu um abraço. E as duas começaram a andar, foram subindo assim, né? A mãe dela, tanta energia que tinha, nem precisou ir na maca. Foi assim, dando suporte para ela ir para a colônia espiritual. Olha, que força que tem um espírito de luz, né? E lá, quando ela já estava assim, uns 5 metros para cima, assim, de onde que a gente estava, indo assim, numa forma de uma rampa, né? Daí a mãe dela olhou para trás. E ela também. A mãe dela fez tchau. E fez um gesto de agradecimento. Eu disse: não, boba, que isso? Eu que agradeço que vocês hoje me deram um presente magnífico que eu nunca vou esquecer. Que bonita é a união de filho e pai, de mãe e filha. A passagem do sujo pro limpo, da ignorância pro autoconhecimento. Eu mesma me pus de joelho ali, né, naquele lugar. E fiz uma oração sentida ao Senhor da vida. Que sempre que exista a oportunidade de cultivar a alegria de ser útil, que possa empregar essa Vicentina que vos fala. Porque é lindo cultivar a alegria de ser útil. E naquele momento eu disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Nesse dia, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, nem agora e nem na hora de nossa morte. Abençoa-nos sempre. Amém. Me levantei. E disse ao meu guia: graças a Deus, muito obrigada. Pronto, podemos voltar. E ele me trouxe de volta para casa. E deixou gravada essa memória desse encontro para contar para vocês, né? Muita coisa agora ele escreveu e me passou, né? Porque eu não ia lembrar. Mas espero que toda essa história tenha servido para você, viu? Na sua vida. Deixar os erros do passado, não fazer muita conta deles, a menos que seja como força de motivação para fazer o que é certo no presente, viu? Vestir a personalidade que te dá suporte para caminhar rumo a Cristo Jesus, essa estrela de quinta grandeza, viu? Na graça de Deus. Ai, quanta falta faz, né? A gente saber as ferramentas que tem, conscientizar-se das que não tem, do trabalho que ainda falta, empregar-se e empenhar-se na reforma íntima, na depuração das imperfeições e resilientemente estudar no educandário terrestre, praticando o exercício diário do autoconhecimento, viu? Ai, que tão lindo é tudo isso. Que façamos, portanto, menção de aproveitar o presente que a cada dia Jesus nos dá, viu? Quando você vê que está sofrendo, pode ter certeza, está dizendo aqui o meu guia espiritual. Quando você vê que está sofrendo, é porque existe apego no seu querer. Porque querer não é o problema. O problema é perder a paz quando aquilo que você quer não se manifesta de acordo à sua conveniência. E ele está dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas é o se dizer, se aconteceu e foi da vontade de Deus, ruim não era. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, essa é a vontade dele, seja feita a vontade dele, não a minha. Então eu vou procurar entender por que Deus preferiu que isso se desdobrasse do jeito que se desdobrou. Para que eu pratique mais o perdão? Para que eu me conheça, analisando que contrariedade eu permiti existir dentro de mim, quando só havia lugar para o perdão, o amor próprio, o amor ao próximo. Todo dia é uma escola. Aproveite bem. E com cada ato na prática da caridade para consigo próprio e para com o próximo, você vai ir juntando estrelinha. E do outro lado brilha mais, que mais estrelas espirituais juntou para si. Essa verdadeira riqueza que se acumula na terra, porque reverbera pela eternidade, viu? Ai, na graça de Deus, né? Que bom que foi o encontro de hoje, né? Ai, gostei. Gente, que intensamente, como que dizer, né? E iluminador, né? Que traz pra gente consciência e oportunidade de reflexão. O que eu mesma estou fazendo? Você pergunte. O que eu mesmo estou fazendo?
com cada presente que recebo? Será que eu estou dando muito valor de verdade para aquilo que eu determino ser fato? E será que fato é aquilo que dialoga com as minhas conveniências? E será que eu estou interpretando o que acontece da mesma forma que todo mundo que sofre? Será que eu estou sendo espírito obsessor de alguém? Ou do planeta inteiro, quando eu coloco treva e ignorância no mundo, antes de buscar saber, antes de perguntar, antes de dialogar, antes de perdoar, antes de ter paciência, antes de aceitar a vontade de Deus, fazer o que eu posso a partir de hoje, antes de tentar modificar o passado, antes de distribuir culpa, mas vou ter culpado. Não é a culpa dos outros que a gente deve buscar resolver. É onde a gente podia ter feito melhor e não fez. E tem, sempre tem. Sempre tem coisa num dia que seja, imagina em 2, em uma semana, que a gente podia ter feito melhor e não fez. E se a pessoa tropeça, faz o que não deve, é porque está escuro. Quem está no escuro tropeça. Então acenda a sua luz. Quer modificar o mundo? Acenda a sua luz. Quer que o outro modifique, deixa de fazer o que não é correto fazer. Acenda a sua luz. A pessoa vai se dar conta. Não vai. Todo mundo faz o que não deve porque está no escuro. Acenda a luz. Só essa é a missão de todo mundo. Não tem isso, a missão de desentortar o galho dessa ou daquela árvore. Com a luz, a árvore própria se endireita. Viu? Não é possível, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus mesmo disse isso. Então confie em Jesus de corpo e alma e de coração. Viu? Você nunca vai se enganar desse jeito. Ele falou, está no Evangelho, pratique. E você não vai se enganar. Viu? Você vai para o bom caminho desse jeito, sempre. Com Jesus sempre a gente vai pelo bom caminho. Ai, que lindo isso, né? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. A avó fica por aqui hoje, mas volta, se for da vontade de Deus sempre, né? E a semana passa rápido, então faça o que você puder. E mais um pouco, né? Para reconhecer aquilo que já conquistou em termos de moral, de conhecimento e de sabedoria. E empregue tudo isso, porque ter ferramenta não usar não te diferencia de quem não tem. Viu? E deixe de querer tantas coisas. Ai, vó, não posso querer nada? Pode. Mas não se apegue a que para ser feliz você tem que ter o que deseja. Porque isso é viver na linha do apego. E o apego traz sofrimento, não o querer. Se eu quero e não acontece, e eu não tenho apego para que seja do jeito que eu prefiro, eu não sofro. É o que é, preferiria de outro jeito. Mas se é o que é, paciência. O que você pode fazer e o que não se pode, resolvido está. Viu? Resolvido está. Na mão de Deus entregue está. É aquilo que está entregue na mão de Deus, olha. Não precisa nem pensar se dali vai sair um bom resultado, porque vai. Para todo mundo, o melhor resultado. Nem se preocupe. Não tem gente que fala para você, ó, eu entrego isso aqui porque eu confio no você vai resolver. Se você fala que vai resolver, você resolve. E se você é capaz de prometer e cumprir, quando Jesus disse, vinde a mim, todos os que estão sedentos de justiça. Vinde ao meu Pai e a mim, que eu vou saciar todo mundo. Ele disse que faz, ele faz. Pode confiar. Mas tem que fazer o outro sofrer hoje. Aí o jeito que ele vai fazer vai ser o jeito mais amoroso e mais justo que nem você pode imaginar. Então deixa para ele que ele sabe o que faz. Viu? Você só busca fazer o seu melhor, cada dia. Que é sendo bom exemplo que a gente deixa de ser hipócrita. Né? Diz que o outro não faz o melhor dele,
Mas a gente mesmo não faz. Então é nisso que a gente tem que trabalhar. Viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para ancorar a luz no mundo. E aprender com cada dia o que somos, filhos de Deus, anjos de luz, e que o educandário terrestre nos transforme em consciências despertas, viu? Na graça de Deus. Trabalhe sempre na reforma íntima. Tenha paciência e deixe que Jesus toque os corações mais empedernidos, mais endurecidos, que com o tempo todos caminharemos e nos aproximaremos mais do coração do Cristo de Deus. Viu? Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você, viu? Um pouquinho aí também. Beijo, viu? Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, viu? Na graça de Deus.